Salve, salve amigos da história, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Batalhas Históricas. No episódio de hoje nós vamos falar sobre o Cerco de Orleans, que ocorreu durante a Guerra dos 100 Anos, no século XV. Nós também vamos falar sobre Joana d'Arc, essa mulher que teve participação nesse cerco e que foi extremamente importante na Guerra dos 100 Anos, auxiliando na expulsão dos ingleses das terras francesas. Taca o barco. Para os franceses sitiados que olhassem para fora dos muros da cidade de Orleans em 29 de abril de 1429, um dia frio e claro de primavera, a mulher montada no cavalo branco deve ter se assemelhado a uma aparição. Pequenina e de cabelos negros, ela estava vestida com uma armadura branca brilhante, feita especialmente para ela, e empunhava sua flama adornada de azul e branco com 2 anjos. Seguindo atrás de Joana d'Arc, nome pelo qual conhecemos hoje, embora os franceses na época a chamassem de a Donzela ou a Virgem, vinha uma procissão de aproximadamente 200 lanceiros. Acompanhados fora dos muros da cidade havia mais 5.000 homens que tinham acompanhado Joana por toda a França, com o objetivo de salvar a cidade de Orleans e todo o país dos ingleses. A Donzela era o comandante mais estranho que aqueles homens jamais tiveram. Ela proibia os homens de blasfemar e vestia a pesada armadura o tempo todo, para assombro de pelo menos um cavaleiro. Ela suporta o peso e o fardo de sua armadura incrivelmente bem, a ponto de ter passado 6 dias e 6 noites totalmente armada. E a magia parecia perseguir a donzela. Na cidade de Forbois, ao longo do caminho de seu exército, onde nunca havia estado antes, ela ordenou ao clérigo da igreja de Santa Catarina que removesse uma pedra na base do altar, e afirmou que ali seria encontrada uma espada. E foi o que aconteceu, uma relíquia enferrujada de tempos remotos. Os soldados ficaram impressionados, embora aqueles que conheciam Joana um pouquinho melhor soubessem que Santa Catarina era uma das 3 santas que conversava com ela quase todos os dias. Quando Joana d'Arc adentrou Orleans com seus lanceiros naquela noite de abril, formou-se uma grande multidão de homens, mulheres e crianças que carregavam tochas, gritavam e gargalhavam. Pois, como relatou um cronista, eles já se sentiam confortados e livres do cerco pela virtude divina que ouviram dizer que havia naquela simples donzela. Joana d'Arc entrou em cena numa das conjunturas mais críticas da Guerra dos 100 Anos. Em resposta à recusa da população francesa ao sul do rio Loire de aceitar o governo de seu jovem rei, Henrique VI, as forças inglesas, lideradas pelo Duque de Belfort e por seu comandante de campo, o Conde de Salisbury, iniciaram uma grande ofensiva sobre a região sul em 1422. Aniquilando os franceses com facilidade, eles avançaram com firmeza até que em 1428 chegaram bem próximos da vitória. Em outubro, Belfort e Salisbury, à frente de 5.000 homens, tentaram capturar a cidade de Orleans na margem norte do rio Loire. A cidade detinha o controle da principal passagem para esse importante curso d'água e era a última fortaleza das forças francesas. Apesar de suas vitórias anteriores, os ingleses não tinham certeza da conquista de Orleans. A cidade era desafiadora. Situada na margem norte do rio, era circundada por muralhas de 9 metros de altura, encimadas por pelo menos 70 canhões, alguns dos quais lançavam balas de até 90 quilos. Em seu interior havia 2.500 soldados e 3.000 milicianos, contingente que superava ao dos ingleses, porque Salisbury havia perdido por deserção o caminho de Orleans pelo menos 1.000 de seus homens. Salisbury não poderia bloquear Orleans ou mesmo circundá-la em razão de sua pequena força, então organizou uma forte posição de infantaria na margem sul do rio e fortificou a guarita conhecida como Le Tourret, numa ponte que levava à cidade. Na margem norte, a leste e a oeste do rio, ele colocou um semicírculo de 6 paliçadas. Em meados de outubro, os atiradores ingleses lançaram tiros de canhões nas ruas, dispersando os habitantes. A batalha começara, e se Orleans caísse, a França cairia também. Sucedeu-se então um dos mais estranhos cercos de toda a guerra, um negócio caótico, peculiar e lento em ambos os lados.
Logo no começo, Salisbury foi morto por um tiro de canhão francês e substituído pelo Conde de Suffolk. Muito menos agressivo do que Salisbury, ele levou a maior parte das tropas para os acampamentos, deixando apenas uma pequena guarnição em Les Tourelles. Em seguida, os oficiais de Suffolk o forçaram a levar os homens de volta e criar uma rede de 60 fortificações, cobertas com estacas e ligadas por trincheiras de comunicação. Mas Suffolk deixou uma grande brecha na defesa a nordeste, pela qual os franceses poderiam receber suprimentos. Ele também não se preocupou em bloquear o tráfego no rio, permitindo que tropas e suprimentos fossem enviados a Orleans de barco, praticamente à vontade. Em consequência, os defensores da cidade, bem alimentados e sem nenhuma urgência particular para atacar ou fugir, simplesmente esperaram o tempo passar. E os ingleses fizeram a mesma coisa. No dia de Natal, uma trégua foi estabelecida das 9 horas da manhã até as 3 horas da tarde, e os músicos franceses atravessaram os portões de Orleans a fim de tocar para as tropas inglesas. Em seguida à sua chegada, e depois de descansar à noite e rezar na catedral, Joana tentou convencer o comandante da guarnição, Conde de Dunois, também conhecido como o Bastardo de Orleans, a sair para atacar os ingleses. Dunois, ainda desconfiado daquela jovem estranha e carismática, se recusou e, em vez disso, partiu em busca de reforços. Após a sua partida, Joana, tentando animar os espíritos na guarnição francesa, procurou ficar a uma distância segura das forças inglesas, porém em condições de ser ouvida por eles. Ela estava enfurecida porque mais cedo havia mandado um bilhete aos ingleses pelas mãos de seu mensageiro, Guyenne, que foi preso numa violação ao código de conduta dos cavaleiros e estava sendo ameaçado de arder na fogueira por causa de seu parentesco com a bruxa Joana. Quando Joana gritou aos ingleses para que se rendessem, eles apenas riram dela, chamando-a de pastora de vacas, embora ela tenha sido pastora de ovelhas e não de vacas. Quando Dunois retornou com reforços no dia 4 de maio, Joana saltou sobre seu cavalo, conforme a descrição de um dos cavaleiros presentes, e galopou para encontrá-lo do lado de fora da cidade. Finalmente, agora eles poderiam atacar os ingleses. Quando viu que ele não comandaria um ataque em grande escala contra o inimigo, Joana foi para os seus aposentos tirar uma soneca. Pouco tempo depois acordou e disse para sua camareira: "Em nome de Deus, meu conselho me disse para sair contra os ingleses." O conselho de Joana eram suas 3 santas e, quando elas falavam com ela, ninguém podia detê-la. Ela vestiu a armadura e cavalgou para fora de Orleans. Uma pequena força francesa enfrentava uma escaramuça com o inimigo fora do bastião inglês de Saint-Lô. Joana irrompeu na confusão e comandou um ataque furioso que levou à queda da fortaleza. No entanto, ela se confrontava pela primeira vez com a carnificina da guerra. Chocada com os sofrimentos dos mortos moribundos, tanto franceses quanto ingleses, ela começou a chorar, consternada pelo fato de que aqueles homens não haviam confessado antes de morrer. Ela tomou nos braços um inglês que tinha sido atravessado por uma espada e o acalentou até o momento de sua morte. Lendo a história de Joana em Orleans, em grande parte na forma de testemunhos de seu julgamento por heresia, que terminou com a condenação à fogueira, impressiona o contraste entre sua energia e o seu fervor e a cautela dos líderes à sua volta. Após descansar na festa de Anunciação, Joana fez outra tentativa de resgatar Guyenne, escrevendo um bilhete para os ingleses, que amarrou numa flecha e atirou sobre o acampamento inimigo. Dizia assim: "A vocês, ingleses, que não têm nenhum direito a esse reino da França, o Rei dos Céus ordena e exige, por meio de Joana, a donzela, que vocês abandonem sua fortaleza e retornem ao seu país. Vocês prendem meu mensageiro chamado Guyenne, sejam bons e o mandem de volta." Os ingleses responderam dizendo que Joana era uma prostituta. Quando ouviu isso, ela começou a chorar, como fazia sempre quando era insultada. Mas no dia seguinte, ela acordou cedo, confessou seus pecados e levou seus homens para fora da cidade, a fim de atacar outro bastião, Saint-Ouen-le-Blanc, que dava cobertura às proximidades de Les Tourelles. Os ingleses ficaram tão surpresos que abandonaram o baluarte imediatamente, fugindo em direção a uma fortaleza mais distante e mais guarnecida, o monastério chamado Les Augustins. Num frenesi de luta selvagem em que Joana alternava gritos ao Senhor e prantos, os franceses continuaram a perseguição e tomaram Les Augustins também. Rasgando os estandartes ingleses e colocando os seus no lugar, uma grande vibração tomou conta da cidade de Orleans, enquanto os ingleses batiam em retirada para Les Tourelles, seu principal sustentáculo sobre a ponte.
No dia seguinte, 7 de maio, por volta das 8 horas da manhã, Joana comandou um ataque frontal às torres fortificadas de Le Touret. Esse foi talvez o seu maior ato de coragem. Na noite anterior, ela tinha previsto ao confessor que seria ferida na batalha. Como diz o relato, amanhã o sangue vai jorrar pelo meu corpo acima do peito. Ela disse, mas apesar de estar visivelmente aterrorizada, montou em seu cavalo e comandou os homens no primeiro ataque. Logo, ela foi atingida por uma flecha abaixo do ombro, como tinha previsto, e os arqueiros ingleses na muralha riram e gritaram pragas, enquanto ela era levada para fora do campo de batalha. Alguns franceses lhe deram amuletos para protegê-la, mas ela os jogou fora com raiva e tratou o ferimento, que não era profundo, com banha de azeite e oliva. Com a armadura suja e o cabelo desalinhado, ela fez uma confissão ao padre, num estado de forte emoção antes de descansar. Assaltos franceses seguidos não foram capazes de desalojar os ingleses, e o bastardo de Orleans decidiu suspender o ataque. Quando Joana ficou sabendo, recusou-se a permitir que ele desse as ordens e preparou-se para voltar ao combate. Foi aí que ocorreu um dos momentos mais extraordinários da história francesa. O porta-estandarte de Joana, exausto após o extenso dia de luta, entregou a flâmula de Joana a um soldado conhecido apenas como Basco. Ao lado do outro cavaleiro francês, Basco chegou até a base da ponte sobre Loire, próximo ao fundo das torres de Le Touret, e encontrou uma escada de madeira que conseguiram subir até a estrada da ponte. Quando começaram a subir, Joana chegou e exigiu seu estandarte de volta aos berros, mas em vez de entregá-lo, Basco o ergueu ainda mais alto. Os soldados franceses viram esse quadro, Joana buscando seu estandarte e Basco erguendo no ar, e gritando praticamente em uma só voz, correram até a ponte com suas escadas de assalto. Joana subiu na primeira que foi colocada. Apesar do intenso fogo de Le Touret, os franceses chegaram em bandos na estrada e atacaram os soldados ingleses ali mesmo, enquanto Joana bradava: "Clássidas, Clássidas", o nome do oficial que comandava os ingleses. "Submete-se ao rei dos céus, você que me chamou de prostituta." Clássidas, vestido com armadura pesada, caiu no rio e se afogou durante a anarquia do assalto. Centenas de outros ingleses também morreram nas mãos dos inimigos ou no rio, antes que os franceses, conduzidos pela donzela triunfante, finalmente ganhassem o dia. O cerco foi levantado. No dia seguinte, os ingleses queimaram suas paliçadas e foram embora. E o povo francês, de acordo com o cavaleiro francês Jean d'Alon, que estava lá e depois foi testemunha no julgamento de Joana, fez o seguinte relato: "Todos presentes demonstraram imensa alegria e fizeram elogios maravilhosos a seus valorosos defensores e, acima de tudo, a Joana, a donzela. Muito obrigado e prepare-se para a batalha."